Boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo dessa semana, a nossa prece inicial. Vamos respirando lentamente, relaxando o nosso corpo, nos entregando para esse momento de oração e de aprendizado, rogando ao alto a proteção para este momento tão importante da nossa semana, em que dedicamos um pouquinho do nosso tempo para falar em Deus, para pensar sobre os ensinamentos de Jesus, colocando devagarinho nos nossos corações e, portanto, nas nossas vidas, esses ensinamentos tão sublimes. Obrigada, Jesus, por este momento. Esteja conosco, que assim seja. Boa noite a todos, eu sou a Thaís e sou responsável pelo estudo dessa semana. Hoje, no capítulo 5 do livro Escutando os Sentimentos, falaremos sobre as estufas psíquicas da depressão. O capítulo se inicia com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 1. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, consegues entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Um espírito protetor, Leão 1860. A irmã se começa o estudo dessa noite trazendo a informação da importância da consciência. Nós vamos deixar essa compreensão um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou começar com outras questões que eu acho que vai facilitar mais a compreensão. Porque esse capítulo do livro é um capítulo muito rico realmente para estudo, tá bom? Bom, eu achei o capítulo bem pertinente para o mês que nós estamos, né? Setembro, onde a gente dedica um mês para a prevenção do suicídio. E aí nós vamos estudar a depressão aqui, né? E a depressão é uma das doenças que mais levam as pessoas a pensarem em suicídio, a morrerem, né? Por suicídio. Então, eu acho que é importante também dizer que nem todo mundo que tem depressão, né, tem ideias de suicídio, mas eu acho que a informação vai ser rica para todos nós. Nós veremos aqui no capítulo que ampliará nossa compreensão da depressão. Né? A irmã se vai nos fazer grandes alertas e nos mostrar como a depressão está mais perto de nós do que nós imaginamos. Ela nos trará uma visão da situação com um viés da alma. Então a gente vai ver a depressão sob uma ótica bem mais profunda. Ela começa o capítulo dizendo, que a depressão é a condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma, depois de milênios no labirinto da ilusão. Nessa fala, ela começa a nos trazer a ideia, da depressão como uma oportunidade. A depressão como um resgate da verdade sobre a gente. Depois de ter passado ao longo de muitas encarnações, vivendo ilusões, tomando caminhos que nos prejudicaram. A depressão chega então convocando o indivíduo a mudanças inadiáveis. Para tanto, ela vem de forma dolorosa, aprisionando a pessoa e caçando sua liberdade e alegria de viver. Essa doença está ligada a uma insatisfação com a vida e com os acontecimentos. E aqui é importante deixar claro que a insatisfação desta vida, muitas vezes com as coisas desta vida, mas também com outras, com outras escolhas que nós fizemos. Quando não aceitamos o que nos acontece, vemos a revolta tomar conta de nós e começamos uma luta contrária com a vida, não aceitando-a como ela é.
Nesse processo de fazer força para o outro lado, gastamos muita energia. Isso tudo para não aceitar. Em aceitar, de modo algum, eu estou falando em sentar e deixar tudo para lá, não tentando transformar ou achar a resolução do que está acontecendo. Nós estamos falando em aceitar que nada nos acontece sem um propósito, sem que seja para nosso amadurecimento. Afinal, na vida, nem sempre compreendemos os desígnios de Deus. E aqui a frase, Deus escreve certo por linhas tortas, nos ajuda a compreender a questão. A aceitação passa por aceitar que nem sempre compreendemos o porquê de nossas dores nesta vida, mas que Deus está na condução disso tudo. E que por mais difícil que possa ser a realidade, por mais que pensemos que não há saída, é preciso compreender que sempre existem outras formas de resolvermos o problema. Porém, se nós nos desesperamos ou ficamos revoltados, nos tornamos cegos, não olhamos para os lados para procurar novas resoluções, enxergando a questão de forma restrita, vendo assim aumentar em nós a revolta ou a tristeza intensa, complicando ainda mais o problema. Nessa nossa necessidade de demonstrar a insatisfação com a vida e em concordar com a vontade divina e com seus desígnios, acabamos comprometendo nossa relação com Deus. E sem Ele, tendo nossa fé abalada, certamente nossos problemas serão maiores, pois nos sentiremos sozinhos em nossas batalhas. A depressão, olhada de forma ampliada, é o estado interior de inadequação com a vida, que limita o espírito para ser pleno, para existir. Assim, inconformado, gastando energia para não aceitar, o indivíduo vai vendo minar em si mesmo o gosto pela vida, vai perdendo o prazer e o interesse por ela. Hermance traz alguns pontos para observarmos alguns sinais sobre a depressão. Eu vou apontar apenas alguns porque é uma série bem grande de pontos. Por exemplo, o desânimo no cumprimento do dever, a insegurança obsessiva, a ansiedade inexplicável, a solidão em grupo, a impotência perante o convite das escolhas, as angústias da melhora, a aterrorizante sensação de abandono, sentir-se inútil, baixa tolerância à frustração, o hábito sistemático da queixa improdutiva, a relação de insatisfação com o corpo, o apego aos fatos passados, o descaso com os conflitos, a negação dos sentimentos, a decisão de não perdoar, a inconformação perante as perdas, o gerenciamento ineficaz da culpa, a tormenta de ser rejeitado, o pessimismo, a pulsão para tentar controlar a vida, a irritabilidade sem causas conhecidas. Veja, eu citei apenas algumas, Hermance traz uma lista de sintomas para a gente observar. Aqui ela diz que esses pontos revelam o desajuste da criatura com a existência, levando aos poucos a roubar de si mesma energia de vida. E faz uma revelação que, na verdade, é um grande alerta. Ela diz que nós temos hoje no mundo muitos deprimidos, mas nós temos outros milhões que estão construindo estufas psíquicas para futura depressão. Cada vez que nós nos detemos nesses pontos que ela apontou, estamos construindo e alimentando a estufa da depressão em nós. Olha que importante isso, né? Isso porque ainda estamos presos em nossas necessidades instintuais de prazer imediato. Pegamos caminhos equivocados que depois nos trarão culpa.
Nosso imediatismo diante da vida revela que vivemos, mas não sabemos existir. Perambulamos pela vida querendo a alegria das coisas materiais, mas sem encontrar o prazer de ser quem somos. Ora, somos escravos das lembranças do passado, ora estamos atormentados pelo medo do futuro, deixando assim que o ego nos guie no caminho, mantendo o reino das ilusões e sem entrar em contato com a saúde e serenidade provindas do self, nosso potencial maior. Irmã-se nos traz outras informações valiosas sobre a depressão, ao nos dizer que muitos espíritos têm sido resgatados dos lamaçais morais. Por isso, cada vez mais aumenta o número de pessoas que têm regressado ao corpo, tendo o remorso fortemente ancorado em seus corações. E o remorso é fator preponderante para o aumento dos episódios depressivos. Analise sua alma e veja se você identifica a culpa e arrependimento que tira sua paz. Isso acontece porque já erramos muito em outras existências, mas também significa que já trazemos em nós a vontade de fazer diferente. Porém, a culpa pode pôr tudo a perder, pois ela nos leva a uma autocrítica torturante que nos machuca, rouba nossa estima e nos faz acreditar que não somos capazes ou que as situações não têm resolução. Esses pensamentos negativos arruinam nossa alegria de viver, roubando nossa vontade da vida, levando muitos a pensarem no suicídio como saída. A crítica conosco mesmo deve servir apenas para nos alertar que já podemos fazer diferente do que já fizemos tantas outras vezes em outras vidas. Ela nos aponta a nossa vontade de mudar. Dessa forma, usada como impulsionadora, ela trará lampejos de consciência do espírito para seguir seu caminho de amadurecimento, usando os erros como aprendizado. A culpa usada desta forma faz com que aproveitemos o momento que parece sombrio para deixar nascer um novo homem em busca de todo o seu potencial maior. Como vocês percebem, a solução vem da própria mente. Olhando os erros desta forma, teremos condições de aprender a ouvir a consciência que Hermance nos disse no início do capítulo. Porque ouvindo a nossa consciência, saberemos que o self superou as tormentas da culpa e do medo, da ansiedade e o instinto de posse. E ouvindo o nosso self, alcançaremos o sossego íntimo, a serenidade, a plenitude e veremos brotar a alegria de ser quem somos e de viver. Isso porque a saúde decorre de uma relação sinérgica com o self. Quem está em comunhão com o self sente brotar em si a alegria de ser e de viver. A energia da vida que permite a pessoa ampliar seu contato com sua própria natureza interna e também com a externa, que é a outra fonte de vida e expressão de Deus no universo. A depressão é a ausência dessa energia de base, dessa força de vitalidade e saúde. A ausência de contato com o amor de Deus, com a lei universal de vida e saúde, responde pelos reflexos da morte interior. Nos apelos da consciência, encontraremos o receituário para a liberdade e a paz, o equilíbrio e o progresso. Para tanto, precisamos começar a aceitar o que a consciência nos traz. Deixar de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Nem sempre a vida é fácil. Se estamos aqui para aprender, é natural que nos venham situações difíceis de lidar, tal qual crianças que estão aprendendo uma matéria nova. Ela terá aulas, fará provas para ver se realmente aprendeu.
Tenhamos calmas nas tempestades da vida. Toda tempestade passa. Por mais que doa e que não compreendamos o porquê de todo o sofrimento, tenhamos paciência para passar pelo momento e fazer o que precisa ser feito. Deus nunca nos abandona e quando uma porta se fecha, outras se abrem, mas só enxergaremos as soluções se mantivermos a fé. Nesse processo de aprendizagem, a alma aprenderá novos costumes e emoções através do aprendizado de olhar para si. Porém, se não nos conhecemos, não sabemos o que se passa em nosso íntimo, não saberemos nossas reais necessidades e então buscaremos o prazer estereotipado para preencher o vazio e não para viver criativamente em paz. Assim, a culpa e outras dores virão. O prazer real é somente aquele que nos equilibra e preenche sem sofrimentos posteriores. Somente atentos com os recados do self, construiremos uma vida criativa, adequada ao caminho individual. Jung chamou esse caminho de individuação. Descobrir nossa singularidade, saber vivê-la sem afrontar o outro, colocando-a naturalmente a serviço do bem, estando o indivíduo integrado e harmonizado com o próximo, a vida e a natureza. A individuação só será possível acolhendo a sombra, aceitando o que precisamos ainda desenvolver em nós e confiando na inteligência espiritual do self para transformá-la. Que Jesus abençoe essa compreensão, que possamos trazê-la para o nosso íntimo, ouvindo quantas vezes for preciso esse áudio, que tem muitas informações valiosas e que às vezes ouvindo uma única vez nos é difícil assimilar a sua importância. Mas determinados e compreendendo a importância de tudo isso que nós estamos estudando hoje, nós precisamos sim ouvir várias vezes, tentando compreender cada vez mais, um pouco mais, deixando que todos esses conhecimentos entrem em nós, ocupem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e devagarinho nós vamos conseguindo fazer isso, ser compreensido, realmente compreendido por nós. Devagarinho, nós vamos subindo os degraus do amadurecimento, sabendo que no nosso coração já temos a disposição para muito. Temos vontade, pois já melhoramos e já caminhamos muito. Agradecendo a Deus por todos os aprendizados que nós já tivemos em tantas vidas. Aprendendo o Senhor a nos perdoar pelos erros que já cometemos, botando a gratidão à frente de tudo isso, que saibamos aceitar os teus desígnios humildemente, tendo fé de que nada é por acaso e que seremos capazes de enfrentar as nossas adversidades. Que possamos também, Senhor, ser apoio para as pessoas que conhecemos e que nós amamos, e que na medida do que nós podemos, possamos acolher, ouvindo, sem julgamento, a dor do próximo, que às vezes é tão grande e que nós temos muita dificuldade de compreender, mas que possamos treinar a empatia, o amor e o acolhimento. Que Jesus proteja cada um de nós e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja.